Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Semana passada, quarta-feira passada, nós falamos sobre perdão. Quem ministrou foi o missionário Miranda. Quantos estavam aqui? Amém, glória a Deus. Continuando a série, hoje nós vamos falar sobre fé. Amém? Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Diz a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Aleluia. Senta aí um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Eu imagino que todos, ou a grande maioria, já viu ou tem a Bíblia. A Bíblia nós chamamos e entendemos que ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Aleluia. Então, isto é tremendo, irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa do que Deus estabelece para nós. Quando nós olhamos a Bíblia como palavra de Deus, nós vemos vários textos magníficos que falam sobre fé. Uma palavra tão pequena, hoje a gente tem estamparias, né? Camisas, empresas com o nome fé. A gente olha, às vezes, o homem sertanejo, quando ele vai plantar, ele tira o chapéu de couro ou de palha da cabeça. Você já viu isso? E o que é que ele faz? Às vezes, para o santo que ele é devoto, né, na expressão dele, porque ele entende daquela forma. Às vezes, não para nenhum devoto, para nenhuma imagem, mas ele usa a palavra fé. Ele diz: eu tenho fé que vai chover, eu tenho fé que vai dar uma boa colheita. Para algumas coisas na vida, nós usamos a expressão fé. Na verdade, toda palavra, irmãos, toda Bíblia, toda palavra de Deus, ela é forjada neste princípio, nesta base, neste alicerce chamado fé. A fé é esta ferramenta de Deus, esse atributo de Deus, que liga o reino espiritual ao reino físico, porque tudo que é físico primeiro foi feito no reino espiritual, de forma que aquilo que é espiritual é mais visível, mais real do que aquilo que é visível. Como assim, pastor? Você já foi ao sepultamento de alguém? Quem já foi aqui? A um velório? Você percebeu que aquela pessoa que você está lá, que vai fazer falta, porque faz falta para a vida da gente, né? Você já percebeu que ela não mexe mais? Você já percebeu que ela não fala mais? Você já percebeu que está fria? Você percebeu que ela não interage? Por que não mais interage? Porque aquilo que para nós é invisível, que sustentava ela, foi embora. O Espírito voltou para Deus, diz a palavra de Deus. E a gente não tem outra forma de entender isso, se não for pela fé, pela palavra de Deus. Então a fé é esse instrumento que vai nos conectar ao reino espiritual com o reino físico, nos trazendo à existência aquilo que nós não vemos. Fé, ela é pequena, mas ela tem um conteúdo muito grande. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 17, no verso 20, ele fala de fé.
Ele diz, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, ele pega aquilo que era menor das sementes, e disser para o monte, lança-te daqui e vai para lá, o monte vai. Certa vez uma mulher construiu a casa dela, e na janela da casa dela, próximo da casa dela, tinha um monte, como um entulho grande. E esta mulher lembrou desse texto. E ela disse, Deus, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para o monte, saia daqui e vai para acolá. Então eu ordeno, monte, saia da frente da minha janela agora. Imagina o que aconteceu, irmãos. O monte continua lá. Porque não é só a expressão, não é? Tem que haver uma fé dentro de um propósito em Deus. Isso significa que mesmo que a fé seja pequena, quando depositada em Deus, por causa de Deus, ela vai fazer grandes transformações. A fé, ela vai ativar aquilo que a gente chama de sobrenatural. E esse sobrenatural é este poder de Deus que permite que venha a manifestação para aquilo que é real. É quando você começa a estudar e você já começa a acreditar e acredita que vai terminar aqueles estudos e vai entrar no mercado do trabalho, vai ser bem sucedido. É quando você tem alguém que está com enfermidade e você começa a orar e crer que o milagre vai acontecer, você começa a ativar o sobrenatural, aquilo que foge, sabe, das nossas forças, daquilo que a gente pode produzir. Então o sobrenatural, ele é ativado por esse botão chamado fé. Quando oramos e agirmos por fé, o que está no reino espiritual começa a se tornar visível no reino físico. Então o reino espiritual faz com que a fé estabeleça algo que faça com que na vida da gente seja apalpável, físico. Isto é fé. Está dando para compreender até aí? Então, no nosso cotidiano, dentro da nossa vontade, existe a vontade soberana de Deus, e Deus começa a estabelecer algumas coisas a partir do plano da fé. A fé é algo tão forte, irmãos, que a ciência. Você lembra que a ciência, antigamente, ela ia contra tudo que a igreja dizia, ou contra tudo que a teologia mostrava. Mas hoje a ciência, ela se dobra para muitas coisas, ou quase tudo, que a Bíblia diz. E uma das coisas que a ciência se dobra é para a fé. É para a vida diante de Deus. E eu acho interessante isso. Eu peguei alguns dados e coloquei aqui, porque hoje em dia a ciência confirma os benefícios que a fé traz. Há uma pesquisa da Universidade de Mato Grosso do Sul, a outra é da USP, e de alguns órgãos que falam o seguinte: essas pesquisas mostram que pessoas com espiritualidade têm níveis mais baixos de estresse, de ansiedade e depressão. Então, pessoas que vivem uma vida de fé têm menos estresse, menos ansiedade e menos depressão, né? A fé, ela vai gerar isso na pessoa, porque ela vai gerar uma esperança, ela vai gerar um otimismo, ela vai construir algo no reino físico, naquilo que é mental, por algo que é espiritual. Os estudiosos, os estudos dos neurocientistas demonstram que a área da fé ativa o cérebro e são responsáveis pela paz,
e pelo bem-estar. Olha que coisa, irmãos, quando você tem fé. Olha que coisa boa que acontece, não é? A fé deixa a gente assim, irmãos. Por isso que eu disse que meus cabelos não são pintados, são pretos, né? A fé ativa. Não é? A gente fica otimista, a gente fica na bênção do Senhor, né? Então a ciência está confirmando o que a Bíblia já ensinava, né? Que a fé faz isso, né? Eu botei alguns dados aqui para você entender. Da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. No país, tem alguns outros órgãos, como o SBC, que é Sociedade Brasileira de Cardiologistas, Instituto de Psiquiatria, o IPEC, né? A USP, né? A Universidade de São Paulo, né? Por meio de Programa de Saúde, Espiritualidades e Religiosidades, o PROCEPS, e a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF, com Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e em Saúde, a NUPS. São essas pessoas que investigaram o quanto a espiritualidade é necessária e quanto a religião, a fé, traz a melhoria para os pacientes, auxilia na cura de doenças físicas e psíquicas, que podem ser agravadas a partir de sentimentos ruins e pensamentos destrutivos. Olha, como é bom ter fé. Então dá uma cutucada em alguém aí e diga, tenha fé, viu? Amém? Porque a fé, irmãos, ela não só fortalece o espiritual, mas ela também impacta positivamente nossa mente, nosso corpo, nosso mundo natural é impactado pela fé, não é? Deus faz essas coisas, Ele deixou esse atributo para a gente. Então, a partir desse conhecimento, eu quero compartilhar com você algumas coisas. Eu sei que o tempo de culto é muito curto para a gente falar de algo tão profundo quanto fé. Mas eu quero trazer um resumo de alguma coisa, e à medida que Deus for ministrando, e outros dias também, a gente vai se aprofundando em outras áreas que a fé atua. Amém? Hoje nós vamos falar de pelo menos 3 que eu quero compartilhar no aspecto de fé. Primeiro, fé é um fundamento que Jesus deixou para a nossa vida. Fundamento é base, fundamento é alicerce. Ninguém começa uma casa pelo telhado, você começa ela pela base. E a base sempre ela é melhor quando ela consegue ter uma boa profundidade e um bom material. Então a fé é esta base, esse fundamento, este atributo deixado por Deus, trazido para nós, para a nossa vida através de Jesus. Amém? É um fundamento. Fé é algo muito sólido. Fé não é emoção. Fé não é um sentimento momentâneo. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Agora eu estou sentindo um arrepio. Agora eu estou sentindo alguma coisa, amanhã eu já não sinto mais. Não, fé é algo prático, contínuo. É um princípio, é um fundamento que eu e você precisamos ter. Hebreus capítulo 11. A gente leu sobre ele. Nós lemos que homens e mulheres, a gente leu Hebreus 1, agora olha o capítulo 11, o que é que diz? Que homens e mulheres viveram diariamente fé. Aí a Bíblia traz uma dependência dessas pessoas em situações de fé. Ela fala de Noé, ela fala de Abraão, ela fala de Sansão, ela fala de mulheres como Esther. Ela usa a fé para muitos. Ela diz que Noé construiu uma arca. E todos nós conhecemos essa história da arca. Noé construiu uma arca quando ainda não tinha chuva. Quando não se falava, quando as pessoas olharam e disseram, esse cara está maluco.
Ele construiu, mesmo sem ser arquiteto, sabe, mesmo sem ser marceneiro. Ele construiu uma arca crendo no que Deus havia colocado para ele, de Gênesis capítulo 6. Abraão, irmãos, por que Abraão é o pai da fé? Porque é um cara que está em casa, sossegadão, tranquilo, vivendo com a família, e Deus diz assim: sai da tua casa. O sonho de todo mundo é ter uma casa própria, né? Imagina agora Deus dizendo para Abraão: sai da tua casa, da tua terra. Irmãos, zona de conforto é tudo que a gente quer. E sair da parentela é ruim. Você ter parente distante, você não pode contar com ninguém. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E tu serás pai de multidão. Como? Minha mulher é estéril. Eu já estou com idade. Então Abraão, por fé, deixou sua terra para ir ao lugar que Deus prometeu. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Amém? Então Hebreus capítulo 11, versículo 8, fala a respeito disso. Viver pela fé significa confiar em Deus. Irmãos, e nos nossos dias, é muito difícil às vezes a gente confiar em Deus. Sabe por quê? Porque a gente quer ter o controle na mão. Quem tem o controle comanda, né? A gente quer ter o controle. Confiar em Deus é entregar o controle na mão de Deus. É deixar que Deus guie. É deixar que Deus mostre a rota. É deixar que Deus traga o entendimento. É viver por aquilo que Deus está trazendo. Não pelo meu entendimento, mas pelo entendimento de Deus. Ou seja, viver por fé é viver um estilo de vida. Que estilo de vida é esse? É o estilo de vida que cada passo que eu dou baseado ou me balizando na confiança de que Deus é, de que Deus faz, de que Deus é o abençoador, de que Deus vai resolver os meus problemas, que Deus é fiel. Isso é andar por fé. A cada dia, eu e você somos convidados a andar por fé. A fé, irmãos, ela tem um inimigo, né? Você lembra que Superman tem algo que deixa ele fraco? Né? A criptonita. Lex Luthor pega a criptonita, que é aquilo que tira a força de Superman. Sabe o que tira a força da fé? A dúvida. A incredulidade. E às vezes elas são constantes no nosso falar, no nosso pensar. Não é assim, não? Às vezes é constante no nosso agir. O maior conflito no coração humano muitas vezes é a dúvida. Será? Será que isso é de Deus para mim? Ou será que eu vou vivenciar isso? Será que isso é o melhor para a minha vida? Será que não estão me enganando? E a gente tem dúvida. A gente tem dúvida se Deus vai agir. A gente tem dúvida se isso é o melhor de Deus. A gente tem dúvida se Deus é o Deus do impossível. A gente não consegue enxergar. Será que Deus consegue resolver isso? A dúvida, irmãos. A fé faz a gente olhar para as coisas e dizer: não, tudo é possível ao que crê, né? Ou seja, não é impossível para Deus. A dúvida faz o contrário. A dúvida faz a gente paralisar. Faz a gente olhar para as promessas de Deus e dizer: elas não vão se cumprir. Então olha para alguém e diga: viva por fé. E não viva por dúvida. A gente vê isso claramente na vida de Pedro, né? A Bíblia diz que Jesus subiu para o monte, né? Mateus 14. E lá ele curou, lá ele abençoou, depois ele multiplicou pão e peixe, ficou lá orando, mandou os discípulos entrarem no barco, dissem: vão lá para Gadara, daqui a pouco eu chego. Os discípulos estão no barco, pegam uma tempestade, lá na tempestade, quando eles olham, se a tempestade estava ruim, imagina agora, eles olharem e ver aquele negócio brilhando, vindo na direção deles. Aquilo que a gente viu em filme, né?
o Triângulo das Bermudas, né? O Monstro do Lago Ness, sabe? Sempre que a gente assiste filmes assim, a gente percebe que sempre tem um predador, uma dificuldade que vem do mar. Não é assim? A besta fera do mar. A gente olha, Godzilla surge de onde? Sai de um mar, né? Eu nunca vi um negócio daquele, um dinossauro que sai... Mas deixa para lá e corre para filme, para Hollywood. Então a gente está sempre olhando uma coisa assim. E eles estão no mar, irmão. O mar já deve ser uma coisa, né? Quem já foi sabe como é, né? Quem já foi lá para dentro sabe. Cada onda, tem hora que está calminho. Daqui a pouco, o negócio fica agitado e complicado. E quem tem problema naquele balanço, né? Começa a vomitar e a coisa fica terrível. A gente foi a menos de 400 metros, eu acho, 300. Da areia para um barquinho, pescando de varinha. O menino estava no barco, daqui a pouco ele tá tudo rodando. Imagina lá dentro, né? Então a coisa fica meio complicada. E lá, numa situação dessa, para complicar mais ainda, Jesus vem andando sobre as águas. O que é que Pedro pensa? Junto com os demais, um fantasma. Jesus disse, sou eu. Pedro vai e disse, é tu? Manda que eu vá até aí. Vem, Pedro. O que é que Pedro faz? Pula do barco e anda sobre? Como é o nome disso? Fé. É fé, menino. É fé demais. Pedro pula e diz, agora eu vou, e vai. Eu não sei se ele andou 1 quilômetro, eu não sei se ele andou 100 metros, eu não sei se é que ele andou. E ele andou por fé. Mas daí a pouco, ele vê as ondas, ele sente o vento. E o que é que Pedro faz? Duvida. E quando a dúvida vem, Pedro afunda. A fé faz ele andar sobre as águas. Mas a dúvida o afunda. O que é que a gente aprende aqui? Qual é a grande lição? A lição é que a fé te sustenta. Mas a dúvida te derruba. É preciso que eu e você ande por fé, creia. Deus é o abençoador da tua vida. Deus é aquele que vai transformar a tua casa. Deus é aquele que vai abençoar teu filho. Deus é aquele que vai abrir porta. Aquilo que você está estudando, Deus vai lembrar que você passe lá no vestibular ou no concurso. Deus, aquilo que você está trabalhando, Deus vai abençoar, sabe, para que você possa prosperar. Sabe, você que é dizimista fiel, Deus vai te abençoar, abrindo portas, fazendo multiplicar os teus haveres, porque Ele é o provedor. Eu preciso andar por fé. Eu preciso crer que Deus, a cada dia, a cada manhã, as suas misericórdias se renovam para a minha vida. Fé, esse é um atributo que Deus colocou no nosso coração. Porque se a gente não andar por fé, irmão, a gente vai parar. A gente vai desacreditar que Deus vai fazer algo novo amanhã. A gente vai começar agora a criar problemas, porque se a fé diminui o estresse, se a fé, sabe, aumenta a nossa imunidade, se a fé nos faz acreditar em algo diferente, se a fé nos traz até a cura, você já imaginou o que a dúvida faz? Quando o médico diz assim, ó, essa enfermidade aqui, a gente vai ter que parar para dar uma olhada, e vamos ter que usar alguns medicamentos, pronto, não vai funcionar mesmo, eu vou morrer. Aí começa a desfinhar. É preciso andar por fé. Amém? Segunda coisa, a fé é uma arma poderosa de Deus, que Ele entregou nas tuas mãos, na minha mão. Fé é algo forte demais, irmão. Fé é poderoso. Efésios capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo chama ela de escudo, né? Como arma, ele diz, o escudo da fé. E esse escudo é tão forte porque ele apaga os dados, as flechas, as lanças inflamadas do inimigo. Ele manda com fogo, o escudo da fé vai lá e apaga. Deus, sabe, é esse escudo que vem sobre nós para apagar todos os dados inflamados do inimigo.
Então a fé, ela não é uma arma natural, ela é uma arma espiritual e ela é poderosa em Deus para nos proteger e também para nos dar vitória na batalha. Você lembra de Davi? A Bíblia diz que em 1 Samuel, 17, que Davi vai para uma batalha. E a batalha é contra Golias, um gigante, de uma lança grande, de uma armadura poderosa, pesadíssimo para qualquer homem. Como vencer um homem desse? Só tem uma arma: fé. Então Davi não vence Golias por outro caminho, ele vence pela fé. Você vem a mim com espada e com lança, eu vou em nome, eu acredito, eu tenho fé, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe quando o problema vem para diante de você? Sabe quando você escuta uma má notícia à noite, ou logo no amanhecer? É o Golias que vem. Aí você vai para ele, dizendo: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou crendo do Deus vivo, eu vou ativando minha fé, eu vou na vitória do que Deus me dá. Irmãos, a cada manhã Deus nos convida. Você já assistiu um filme chamado Homens de Honra? E esse filme mostra um negro que queria ser mergulhador. E não podia naquela época, época de apartheid, época de racismo e tanta coisa que acontecia. E era difícil para ele. Mas eu lembro que o filme começa ele correndo, vindo da escola e mergulhando num lago que tinha perto da casa dele. Coisa boa é pela manhã você entrar, sabe? Algumas vezes fiz isso aqui em Itamaracá, em outros lugares, você entrar no mar, você tomar aquele banho, é delicioso, né? Coisa boa, pela manhã você entra na água ali, é maravilhoso, né? Quem gosta de tomar banho, é bom, né? Você vai e tchum. É porque tem gente que gosta não, viu? Tem gente que passa debaixo da água, aleluia, glória, né? Plúvia, né? É chamado banho de gato. Mas tem outros que gostam de tomar banho. Então é maravilhoso. Mas deixa eu dizer para você, Deus convida você em especial, todos os dias, para mergulhar no oceano chamado fé. Todos os dias Ele diz: vem comigo, vem nesta manhã comigo. A cada manhã, Deus está nos convidando a viver uma vida de fé. Efésios capítulo 6, a gente viu isso. O nosso maior desafio, o nosso maior ataque que a gente tem do inimigo, a forma de vencer os ataques dele, Paulo coloca lá que é pela fé. A fé, ela nos dá força, irmãos, para vencer. A fé, ela nos dá força para ir diante dos desafios. A fé, ela nos leva a um campo espiritual, a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, mesmo nas dificuldades do dia a dia. A gente vai vencendo pela fé. Quando eu e você usa a fé como arma, as situações, elas começam a mudar de panorama. A coisa muda radicalmente. Parece aquele dia, você já viu aquele dia que está escuro, que cai aquele toró e que o céu está cinza, e de repente você olha e faz assim, e vem o sol de novo. Pronto, você usa a fé, a coisa está fechada aqui, aí começa a se abrir, e o milagre de Deus começa a aparecer na nossa história, e vai começar a aparecer na sua vida, muito mais do que já está aparecendo. Por quê? Porque a fé é a base de toda a nossa caminhada com Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível, sem fé
Vamos de novo. Sem fé. Pronto. A Bíblia diz, ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula, né? Eu não vou tirar nenhum tio, nem uma vírgula, nem vou acrescentar. Eu só vou ler o texto diferente. Ou seja, eu vou ler agora, e na sua Bíblia, ele vai começar a ser lido dessa forma também. Olha que coisa incrível. Então, leia aí comigo agora. Com fé. Não, leia aí comigo agora. Com fé é possível agradar a Deus. Amém? Se sem fé é impossível, então quando eu exerço a fé, eu entro no campo da possibilidade de Deus. Então a base que eu vou construir o meu relacionamento com o Senhor se chama fé. Se sem fé é impossível nos conectar com Deus, com fé é possível experimentarmos suas promessas e o seu coração, irmãos. Então eu e você tem que viver na possibilidade do que Deus nos dá. Olha para alguém, diz para ela, use a arma. Pergunta para ele que arma. A arma chamada fé. Esta arma, irmãos, ela é fantástica. Por quê? Porque ela vai te dar direção. Ela é fantástica porque ela vai te trazer clareza de propósito. Ela é fantástica porque ela vai te dar segurança. Ela faz isso. Olha coisas que eu não sei quem passou aqui, eu já contei algumas vezes, cabe aqui de novo. Quando criança, às vezes, eu tinha medo no quarto. E quando você está com medo, o vento, sabe, vira um tufão, uma zoada é um terremoto, a coisa fica complicada, uma formiga vira um elefante. Quando você está com medo, irmãos, a coisa é complicada. E o que é que eu fazia? Me cobria com um lençol fino. Para me proteger dos, sabe, dos fantasmas, dos problemas que estavam ali. Olha que coisa, eu acreditava que debaixo daquele lençol fino, eu estava protegido. Se você já fez isso, é mera coincidência. Isso leva para a gente, no inconsciente, a ter uma fé que aquilo acontece. Quando eu tenho fé, eu me conecto com Deus. E eu começo a experimentar as promessas dEle. Eu começo a experimentar a direção de Deus, a clareza, as coisas começam a ficar claras diante de mim. Eu começo a ter segurança nas decisões. Eu creio, vai abrir, o mar vai abrir. Eu creio, Deus vai curar. Eu creio, Deus vai estabelecer isto. Eu creio, Deus vai fazer assim. Eu começo a tomar isso. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o apóstolo Paulo nos trazendo uma visão espetacular sobre fé. E assim, irmãos, eu não sei vocês, mas depois de Jesus na Bíblia, para mim é o apóstolo Paulo. Eu acho fantástico Moisés, Abraão, Isaac, Débora, Esther. Todos eles para mim são fantásticos. Mas Paulo, ele consegue me trazer a coisa, talvez que ele consegue dar uma roupagem daquilo que é do Antigo Testamento no Novo, né? Ele consegue me trazer uma clareza dos fatos. E ele consegue me mostrar que é possível porque ele viveu. Então é muito tremendo. E eu acho demais Paulo falando. Porque o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar a fé como um pilar central. Uma barra de, sabe, que sustenta. Sabe, uma viga estrutural. Para quem constrói sabe o que eu quero dizer. Né? Vai segurar todo o peso. A fé. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos. Ele começa Romanos capítulo 1, versículo 17, dizendo que o justo viverá pela fé. Eu não sei se você está entendendo a explicação desse texto.
O justo viverá pela fé. Ou seja, Paulo está dizendo que salvação para você, porque você só vive salvo em Jesus, amém? Então Paulo está dizendo que a tua salvação, receber Jesus, viver com Jesus é pela fé. Efésios 2, ele diz assim, não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é por fé. A gente só vai chegar pela fé, pela graça, né? Que é esse dom imerecido que a gente recebe por fé. Aí ele pega a igreja helênica, a igreja que tem uma estrutura de um povo inteligente, assim como vocês, que sabe muito. Ele pega a igreja de Coríntios, aí para a igreja de Coríntios ele arrebenta. Paulo vai lá e diz assim, espera aí que eu tenho um negócio para vocês. Andem por fé e não andem por vista. Vocês se acham demais, mas tem que andar por fé. Ou seja, anda confiando em Deus. Não confia no recurso que tem, não. Não confia no diploma que está pendurado na parede, não. Não confia na pessoa que está ao lado, achando que ela é teu Deus, porque não é. Anda por fé e não por vista. Independente das circunstâncias, irmãos. Porque tem circunstância para a gente que é complicada. Aquela que a gente olha e diz assim, acabou aqui. Você lembra de Pedro? Pedro está preso. Roma mandou cortar a cabeça de Pedro. Não tem jeito. Vai morrer no outro dia. Só tem 16 guardas pretorianos fazendo a segurança dele. Só 16. Só 16, para que a gente entenda nos dias atuais. 16 ninja. Sabe, para quem entende um pouquinho de Forças Armadas ou qualquer coisa, 16 FE, 16 foca, 16 anfíbio, 16 ratos do deserto, pronto. Que é da guarda de Israel, que são os piores do mundo. Só tem 16 prendendo Pedro. Deus abre a primeira, e ainda tem grade com cadeado, com tudo. Deus quebra, abre a primeira, abre a segunda, abre a terceira, e Pedro está pensando que está sonhando. Aí Pedro foge. Quando chega na casa que o pessoal está orando, o pessoal acredita que não é Pedro. É incrível, né? Olha o que Deus faz pela fé. A gente tem que andar por fé e não por vista. Você imagina que a mulher está estéril e Eliseu chega na casa dela e diz assim, vai engravidar. Irmãos, eu lembro quando estava na Ágape, veio um pastor chamado Luiz. E esse homem tinha um dom, Deus deu a ele de revelar as coisas, ele veio, ele chegou para uma pessoa e disse, esse rapaz aqui fica em pé, que foi? Está com cirrose, tem 1 semana de vida. Se eu estiver mentindo, me processe. Ele está até com os documentos, o rapaz disse, estou com os documentos, começou a chorar, que vinha do médico, o médico tinha dito isso a ele mesmo. Aí Luiz disse, mas fica tranquilo, eu vou orar por você hoje, porque Deus te trouxe aqui para eu orar por você, você vai ser curado. Orou por ele e disse, e a casa, como é que está? Ele está um problema sério. Ele disse, está separado da mulher, né? Ela não aguentou tua cachaça. Ele disse, é verdade. Ele disse, traga sua mulher amanhã. O cara trouxe a mulher se converteu, ele se converteu e foram embora na bênção. Ele chegou para outra e disse assim, você tem um desejo de engravidar, né? Vai ficar grávida, um menino. Ela começou a rir, porque já tinha feito de tudo e nada tinha conquistado. Ela disse, que homem maluco, mentiroso. Ele disse, vai ficar grávida, um menino. Agora bota o nome de Luiz em homenagem a mim, já que você não está acreditando. Aí vai lá no Totó que tu vai encontrar Luiz, correndo pela rua. Porque ela engravidou, foi menino e Luiz está lá. Eu tenho uma irmã aqui na igreja, porque ela não me autorizou, não vou dizer, que ela estava com a enfermidade. Esse mesmo homem orou por ela. Ela foi curada da enfermidade e ele disse, vai ficar uma marca no teu corpo. E ficou, como se estivesse fazendo uma cirurgia, com pontos no corpo dela.
Irmãos, é fé. É fé. Deus age. A gente precisa andar por fé e não por vista. Andar por fé é confiar em Deus. Eu sei que quando as circunstâncias são contrárias é difícil. Mas Deus nos chama a andar por fé. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, por isso que eu me apaixono por Paulo. Não mais vivo eu, mas a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Em quem? No Filho de Deus. Aleluia. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ei, Nabucodonosor, eu sei que você é rei aí. Não aqui, você é rei aí. Fica sabendo. Se Deus não nos livrar, não tem problema, a gente vai ser queimado na fornalha e dando glória a Deus. Mas se Ele nos livrar, amém, a gente também dá glória a Deus. Mas te adorar não, a gente adora a Ele, porque a gente crê nele. E Deus liberta e honra seus filhos. Irmãos, eu não sei qual é a causa que você está passando, mas eu creio, creia também, anda por fé, porque Deus vai mudar esse quadro. Amém? Em último lugar, eu quero fazer uma pergunta antes para você. Você tem vivido por fé? Você tem usado essa arma poderosa de Deus? Porque a fé, ela tem esse poder de transformar, e a gente viu isso aqui. Ela transforma a nossa existência. Ela muda tudo. A gente começa a ter uma nova identidade, a identidade de viver uma vida com Cristo. Amém? Muitos homens e mulheres em Hebreus viveram pela fé. Então, em último lugar, a fé é uma chave que abre portas em Deus. Muitos homens e mulheres, no meio da crise, experimentaram isso. Eles exerceram fé e viram o milagre de Deus acontecer. Jesus ensina em Marcos, capítulo 11, versículo 24, que a fé é um elemento essencial para abrir as portas do céu. Tudo que ligares na terra, é ligado nos céus. Então há uma vitória aí de Deus no campo da fé. É uma chave. A gente coloca na porta e tem que girar. E quando a gente gira, ela começa a destravar o que está reservado para nós. Então executa a fé. Gira a chave, irmãos. Girar a chave significa confiar em Deus. É ter a certeza de que Deus está operando em situações que para nós é impossível. Mas Deus faz possível. É preciso que eu e você gire a chave. Girar a chave é fé. E fé tem que ter ação. Eu tenho que agir. Eu tenho que confiar. Eu tenho que viver na expectativa do que Deus preparou para mim, nas promessas que Deus estabeleceu para a minha vida. Quer um exemplo prático para os dias atuais? É a maneira que eu e você enfrentamos os nossos desafios pessoais. É a maneira que eu e você enfrentamos os desafios financeiros. É a maneira que eu e você enfrenta os desafios familiares. É a maneira que eu e você enfrenta os desafios na vida física, né? Na saúde. A gente começa a perceber se a gente está virando a chave ou não. Se a gente está crendo que Deus é o Deus da provisão ou não. A gente está crendo que Deus é o Jeová Rafá, o Deus da cura ou não. Se Deus é o Deus que restaura o relacionamento, o altar que estava destruído ou não. Então a fé, ela nos leva a entender isso e agir.
Mesmo que eu e você não veja resultado, a gente precisa exercer fé. Você lembra do profeta Elias? Eu estou perto de terminar. Elias, certa vez estava no monte, e com seu moço, 2 anos e meio sem chover. 2 anos e meio que não tinha nem um urubu voando no céu, porque não dava. Céu azul. Aí ele disse, vai chover. Acabe riu. Ele disse, antes que você chegue em casa, a chuva cai. E ele foi orar. Ele creu. Ele orou, chegou para o moço e disse, vai lá, vê o que é que tu vê no céu. Ele disse, estou vendo, nada, está azul. Orou, manda o menino de novo, vai lá, o que é que tu vê? Nada. Orou a terceira vez, é pegadinha, Elias. Não tem nada, vai. Elias, eu estou vendo uma nuvenzinha pequena, do tamanho da mão do homem. Corre, avisa Acabe, porque é o sinal que vai chover. Eu tenho um amigo de Jocum, de algumas outras coisas, chamado Clóvis. Clóvis foi líder de Jocum, de teatro de Jocum. Clóvis foi para o Egito com Joelma, a esposa dele, para fazer missões lá. E depois para a Índia, porque Clóvis entendia que Deus ia terminar os dias dele na Índia, mesmo que ele morresse, mas ele ia pregar o evangelho para os muçulmanos. Mas Clóvis, uma certa vez, foi para o interior, que eu não lembro o nome, no Brasil. E lá fazia ano que não chovia. E ele chegou lá para pregar, mas você sabe que esses interiores, às vezes, tem algumas igrejas que comandam, né? Principalmente o mundo católico comanda, às vezes. E quando ele chegou lá, ninguém deixava ele ir para o culto, ninguém mandava, o padre não deixava as pessoas ir para o culto, a coisa era complicada. E Clóvis está lá. Aí Clóvis tem um sinal de Deus. Deus diz para ele, diz na cidade para ir para a praça. Sábado ou foi domingo, não lembro. Porque vai chover. 1 ano sem chover. E Clóvis disse, o culto vai ser na praça e Deus vai mandar chuva. Pronto. Cidadezinha, né? Pequena, todo mundo, né? Propaga rápido. Chegou o dia, irmãos. Se o sol estava forte naquele dia, virou Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe? Parece que aumentaram 70 vezes mais, porque ficou mais quente ainda. E Clóvis olhou para o céu e disse, Deus, e aí? E ele foi para o culto. E ele pregou. E o céuzão azul, eu imagino que é daqueles cultos, que ele fala e as pessoas não olham nem porque ele está falando. É ouvindo aqui, mas não está nem ouvindo, olhando para o céu. Ouvindo e olhando, pronto. Eu não vou nem olhar muito para o céu, porque se eu olhar vai cair um suor em mim e eu vou achar que é chuva. Sabe? E Clóvis está lá. E Clóvis orou e disse, Deus, foi o Senhor que fez. Eu vou ser envergonhado se não morrer aqui. Por algo que o Senhor mandou, eu prometi. Então, eu creio, manda chuva. O céu fechou, irmãos. E a chuva caiu. E só uma jovem levou guarda-chuva e um balde. Ela creu. E Deus fez um milagre. Eu vou contar uma outra história de um rapaz chamado Flávio. Esse homem ficou desempregado. Sua esposa teve um câncer. Lutaram. E ele desempregado, e ele orou, e disse, Deus, abre portas. E Deus escancarou porta. E ele teve 3 a 4 empregos para decidir onde ficava. Creia. Eu e você precisamos crer. Eu e você precisamos entender o que Deus faz. Pega a chave. Gira. Usa a fé.
Como é que eu posso usar, pastor? Como é que eu posso girar essa chave? Como eu posso usar isso hoje? Vai aí algumas dicas para você. Como você pode usar essa chave chamada fé. Primeiro, alinha tua mente. Alinha teu coração com as promessas de Deus. Não duvida. Ora, mas não ora por orar. Ora com certeza. Ora com convicção. Ora acreditando. Ora ouvindo a voz de Deus. Ora esperando a resposta, ainda que ela demore, mas você crê que ela vai chegar. Entenda que Deus tem um resultado para nós. Às vezes não é imediato, irmãos, mas chega. A promessa de Deus chega. Deus abençoa. Quando eu casei com a pastora, a gente foi fazer os exames, né, como todo casal faz, e queríamos ter filho. E a gente foi fazer o exame, e no exame deu que ela tinha cistos, e que estava num tamanho grande, e que teria que fazer uma extração, e que ela não me daria filhos. E agora? A gente orou. Com 12 meses de casado, ela não se dava com preservativo, anticoncepcional estava trazendo mal a ela. Eu era zagueiro quando jogava bola, mas dei uma de centroavante, gol. Caleb veio, 2 meses. Ela engravidou de Caleb. Caleb saiu, Asaf veio na porta e disse, eu quero também. Veio Asaf. Aí foi a hora de se ajoelhar de novo e dizer, Deus, obrigado, a gente já sabe, ela está curada. Porque senão, todo ano, né? Vinha mais um menino. Então, a gente precisa acreditar, irmãos, ainda que o resultado não seja imediato. A gente precisa entender isto. Então, quer ativar a chave? Persevere. Faça feita a viúva. Perseverou. Tenha esperança, tenha paciência. Se tem uma coisa que a gente não tem, é paciência. Mas a gente precisa ter paciência. Agora, quando você for orar, ore com expectativa. Não ore, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor não vai fazer mesmo, mas o Senhor é bom. Ore com expectativa, já agradecendo pela vitória que virá, pela conquista que virá. Senhor, olha, passou um tsunami aqui em casa, a coisa está complicada. Senhor, obrigado, porque vai passar outro. E vai, sabe, organizar o que estava desorganizado. Vai agora ter uma bênção. Senhor, obrigado, Deus. Olha, eu sei que as coisas estão difíceis, as contas estão difícil para pagar, mas o Senhor vai mandar uma promoção. Obrigado, porque o Senhor vai abençoar alguém do outro lado, mas que vai trazer, sabe, com perspectiva. A gente precisa orar com perspectiva, sabe, colocando expectativa no que faz. Sabe, a expectativa de um artesão quando faz uma arte. A gente tem que orar assim. Ore. E ore e confie no tempo de Deus. Deus tem um tempo certo para a coisa acontecer. Amém? E em último lugar, agradeça antecipadamente. Agradeça antecipadamente. Sim. Aleluia. Paulo Hortêncio.
Deus é fiel, né, irmãos? Deus é fiel ao tempo de Deus, né? É orar e crer, né? É virar a chave, é colocar essa expectativa, porque Deus é o Deus que move, irmãos. Se a Bíblia diz que Deus move montanha, Ele move montanha. Se Deus não mover a montanha, Ele move a gente. Mas Ele move e faz o milagre acontecer na nossa vida, amém? Vamos ficar de pé? Olha para alguém e diz para ela, ande por fé. O que é que isso significa? Confiar em Deus. Confia em Deus. O salmista, no Salmo 137, o que é que ele diz? Confia no Senhor, né? E o mais Ele fará. Então, nós temos que confiar em Deus. Quando é que eu confio? Quando eu oro. Quando é que eu confio? Quando eu leio a palavra. Quando é que eu confio? Quando eu obedeço o que Deus estabeleceu para mim. Quando eu entendo o que Deus colocou para a minha vida. Quando eu entendo que Deus é quem me dá a direção. Eu só tenho que andar no caminho que Ele me colocou. Quando é que isso acontece? Quando eu vivo por fé. Então fecha teus olhos nesse instante. Porque Deus vai abençoar cada vez mais a tua vida. Quando eu e você vivem por fé, nós experimentamos uma paz. Uma paz que excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo diz isso para os de Filipe. A gente começa a entender os milagres de Deus, e a gente começa a ver eles acontecerem na nossa vida, porque Deus é real. E as bênçãos de Deus para nós, elas são reais. São os benefícios da fé. É Deus trabalhando na nossa vida. É Deus comunicando com a gente através da fé. A fé vai nos dar força para as dificuldades que a gente passa. A fé vai trabalhar na nossa vida. E Deus vai agir com o seu sobrenatural. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está nesse lugar. Que o teu Santo Espírito venha ministrando no nosso coração. Certa vez os discípulos, está registrado em Mateus, no capítulo 6, que os teus discípulos chegaram para ti e disseram, Senhor, nos ensine a estar contigo, nos ensina a orar. Senhor, eu sei que a gente precisa aprender a orar todos os dias, todo momento, mas hoje eu quero te pedir, nos ensine a ter fé, uma fé que olhe, mesmo estando no meio de uma crise, com expectativa. Uma fé que faça a gente esperar o teu tempo. Porque o teu tempo sempre vai trazer a tua direção. Sempre vai trazer a tua clareza. Sempre vai nos mostrar o caminho. Vai nos dar a esperança. Vai nos trazer a viver a perseverança. Sim, Deus. Nos ensine a ter uma fé que move montanhas. Ou seja, que olha para aquilo que os olhos humanos dizem que é impossível, mas que os olhos da fé diz é possível. Senhor, o justo viverá pela fé. Nós não queremos andar por vista. Nós não queremos andar por emoção. Nós queremos andar por algo concreto. Algo que é o nosso alicerce, chamado fé. A fé nos conecta
É a fé que faz uma mãe chorar, orar, dobrar os joelhos pelo filho, que faz os pais clamarem por um filho e crer que o Senhor vai trazer em segurança, em crer que o Senhor vai abrir um novo horizonte. A fé é a fé que faz o homem e a mulher caminharem juntos, crendo que o Senhor uniu e que vão viver os dias na tua presença, que vão vencer os inimigos de fora e de dentro, que vão cada dia caminhar no gozo do Senhor, na alegria do Senhor, que vão ver a paz batendo na porta. É a fé que faz o pai de família colocar os pratos na mesa quando não tem recurso, quando a empresa está fraca, quando a clientela sumiu, quando o dinheiro não entrou, quando os boletos chegaram. Mas apesar disso, esse homem, esta mulher, que às vezes tem que tocar o barco sozinho, eles confiam em ti. E eles sabem que o Senhor é o Deus que abre porta. Inexplicavelmente, ninguém sabe de onde. O Senhor toca no coração de alguém, o Pix chega. A compra chega na porta. O milagre chega, outras portas se abrem. O nome que estava no aviso prévio sai de lá e diz: não, a gente confundiu e agora vai ter que promover. A causa na justiça que estava presa há anos é liberada, Pai. Então nós queremos ativar, meu Deus, a fé. Pela fé. Nós queremos viver na fé que viveram aqueles homens em Hebreus. Ainda que tenhamos que construir arca, ainda que tenhamos que sair do meio da nossa parentela, tudo que a gente vai fazer, Pai, nós queremos pautar na fé. Ensina-nos a viver de fé e não de vista. Que cada pessoa que chegou neste lugar, tu sabes que alguns aqui talvez até queriam jogar a toalha. Outros estavam pensando até em desistir da fé. Mas o Senhor está dizendo: eu te amo, filho, eu te amo, filha, desista não. Eu vou pegar pela tua mão direita. Eu vou correr com você neste campo. A vitória está chegando, creia. Tem dia, tem hora. O milagre vai chegar na tua casa, homem. Deus já preparou. Essa tormenta vai passar, essa tempestade vai acabar. Creia. Porque você vai chegar no seu destino. Gira a chave. Usa a arma chamada fé. E o milagre de Deus será estendido na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero finalizar. Aqueles irmãos que estão em voto, que estão terminando, faz sinal com a mão. Aqueles que querem começar hoje, de 7 quartas-feiras na presença de Deus, também faz o sinal. Eu quero orar pela tua vida nesta hora. Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida dos homens e mulheres que estão terminando essa aliança contigo. Meu Deus, eles têm sido fiéis a ti. E tu és um Deus fiel. Abre portas. Senhor, que o teu almoxarifado seja manifesto sobre a vida deles. E que eles recebam da dádiva do Senhor, do milagre do Senhor para a vida deles, para a sua casa, para a sua família, para o seu
estar pessoal, Pai. Manifesta isso, em nome de Jesus. Aqueles que estão começando, Deus, abre portas, segura na mão deles, Pai, para que eles recebam da Tua dádiva, da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero orar por você, mas antes